13º salário se tornou obrigatório em 1962 e é mantido pela Constituição Federal de 1988. O pagamento deve ocorrer em até 2 parcelas, sendo a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro do mesmo ano. O valor da primeira parcela corresponde a 50% do salário do mês anterior, sem qualquer desconto. Já na outra metade, haverá os descontos de INSS e o IR sobre o valor total do 13º. Se o empregado não trabalhou durante todos os meses do ano, o valor do 13º salário será pago de forma proporcional ao número de meses trabalhados. Conta-se como mês inteiro o período igual ou superior a 15 dias. O valor médio das horas extras, adicional noturno, dentre outras parcelas remuneratórias, devem compor o cálculo do 13º salário. Abonos não compõem o cálculo do 13º salário. Fica a dica, companheiros! O Plano de Previdência Previtel é um programa que tem como finalidade complementar a renda dos trabalhadores em telecomunicações associados ao Sintel Rio durante a aposentadoria. Funciona da seguinte maneira: mensalmente o participante contribui por conta própria para formar um fundo que é investido em aplicações financeiras até a sua aposentadoria. O valor das contribuições é pré-fixado, mas poderá ser revisto 2 vezes ao ano, em junho e dezembro. A renda que o participante vai receber no futuro dependerá do saldo acumulado ao longo dos anos e da rentabilidade obtida com a aplicação desses recursos. Opcionalmente, o participante poderá contratar coberturas adicionais, protegendo assim a sua família. Para mais informações, acesse www.sintelrio.org.br ou ligue para 0800 025 35 45. Aposentadoria. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que pensar nela. Fica a dica, companheiros! Férias é o direito que o empregado tem de não trabalhar durante um período de até 30 dias a cada 12 meses trabalhados. Só terá direito aos 30 dias corridos de férias o empregado que durante o ano não tiver mais de 5 faltas injustificadas ao serviço. Atenção! Todas as faltas justificadas pela lei são consideradas ausências legais e não podem ser descontadas para o cálculo do período de férias. As férias são concedidas em um só período ou em 2 períodos. Cada período não poderá ser inferior a 10 dias. Aos menores de 18 anos e aos maiores de 50 anos, as férias devem ser sempre concedidas de uma só vez. A remuneração do período das férias é o salário devido com acréscimo de 1/3. Mais que um direito, férias são um dever, pois empregado que trabalha mais de um ano sem uma interrupção prorrogada poderá ter seu rendimento e sua saúde comprometidos. Fica a dica, companheiros! Espaço confinado é qualquer área ou ambiente não projetado para a permanência humana. Nos espaços confinados são encontrados vários serviços como gás, água, esgoto, eletricidade, telefonia, entre outros. Os empregados que trabalham nesses espaços estão suscetíveis a uma série de acidentes. Por isso, todo cuidado é extremamente necessário, como exames médicos, permissão de entrada de trabalho, sinalização e isolamento da área, supervisor de entrada e vigia, equipamentos medidores de oxigênio, vapores tóxicos e inflamáveis, equipamentos de ventilação, equipamentos de segurança individual, equipamentos de iluminação, comunicação e de resgate. Fique atento, trabalhador. Certifique-se que sua empresa segue as normas de segurança NBR 14.787 e NR número 33. Fica a dica, companheiros! O assédio moral é toda e qualquer conduta que caracteriza comportamento abusivo contínuo e intencional, através de atitudes, gestos, palavras ou escritos que possam ferir a integridade física ou psíquica de uma pessoa, vindo a pôr em risco seu emprego ou degradando seu ambiente de trabalho. Oprimir, constranger, isolar, sobrecarregar, humilhar, caluniar, prejudicar,
são algumas características presentes no assédio moral. Se constatado o assédio, a vítima deve reunir provas para sua comprovação, como e-mails, gravações e testemunhas. Deve também denunciar o assédio moral ao RH, à CIPA e ao SESMIT da empresa, Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, ao sindicato profissional e à comissão de conciliação prévia, se houver. Não obtendo êxito, o empregado deve denunciar o assédio ao Ministério do Trabalho e Emprego e ao Ministério Público do Trabalho. Fica a dica, companheiros! Horas extras são aquelas trabalhadas além da jornada normal de cada empregado. Se a jornada contratual for de 6 horas diárias, todas as horas excedentes deverão ser pagas com acréscimo de 50%, e as horas extras trabalhadas nos domingos e feriados terão acréscimo de 100%. O cálculo é feito sobre a hora normal. As horas extras não poderão exceder a 2 horas diárias. Em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso mínimo de 15 minutos antes do início do período extraordinário de trabalho. As empresas não podem exigir o trabalho em hora extraordinária como forma de compensar dias não trabalhados, como também não poderá compensar durante a semana as horas não trabalhadas nos sábados. Fica a dica, companheiros! Licença maternidade é um benefício garantido pela Constituição brasileira que permite à mulher que deu à luz uma licença remunerada para dedicação ao desenvolvimento e aleitamento do bebê. O tempo de licença maternidade é de 4 meses. Porém, a nova lei número 11.770, de 9 de setembro de 2008, permite que empresas participantes do programa Empresa Cidadã possam facultativamente estender o direito à licença por mais 2 meses para suas funcionárias, totalizando 6 meses de licença. Caso optem pelo prazo maior, as empresas deverão pagar o salário e a contribuição previdenciária dessas funcionárias durante todo o período de afastamento, mas poderão descontar o valor do imposto de renda. A trabalhadora que gozar do novo direito não poderá exercer trabalho remunerado durante o tempo em que estiver licenciada, e o filho não poderá ser mantido em creche ou organização similar. O mesmo direito também vale para as trabalhadoras que adotarem uma criança. Fica a dica, companheiros! Olá, esse é o companheiro e essa é a companheira. Ambos trabalham no setor de telecomunicações. Há pouco tempo, eles se sindicalizaram ao Sintel Rio e estão sempre conectados, acompanhando as notícias no portal www.sintelrio.org.br e assim ficam por dentro de tudo que acontece. Quando há uma paralisação, eles se unem ao sindicato para lutar por seus direitos e interesses profissionais. O Sintel Rio também oferece muitos benefícios ao sindicalizado na área de educação, saúde e muito mais. Ele auxilia na compra da casa própria e também oferece lazer nas colônias de férias do Sintel Rio. Uma fica em Miguel Pereira e a outra em Barra de São João. Associe-se! É o Sintel Rio na luta com você. Fica a dica, companheiros! Curta a nossa página no Facebook. São considerados acidentes de trabalho o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa e a doença profissional adquirida ou desencadeada pelo exercício de trabalho e outras inúmeras situações. O acidente de trajeto ocorre ao longo do percurso entre o local da residência do trabalhador e o seu posto, ou vice-versa, e deve ser equiparado ao acidente de trabalho. Em caso de acidente de trabalho, a empresa fica obrigada a abrir o CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Mas se assim não o fizer, o trabalhador pode procurar o Sintel Rio, o INSS, seu médico particular ou ele próprio emitir o CAT, através do site da Previdência Social. Durante o período de afastamento, o empregado receberá do INSS o auxílio-doença acidentário, que corresponde a 91% do salário de benefício. O trabalhador vítima de acidente de trabalho tem estabilidade provisória de 12 meses a contar da data de retorno ao trabalho e, portanto,
deve ficar atento para que seu benefício seja concedido na modalidade correta, ou seja, como auxílio-doença acidentário, pois caso contrário não fará jus à estabilidade prevista na lei. Havendo culpa do empregador, a vítima de acidente de trabalho pode pleitear indenização por danos, sejam eles materiais, físicos e/ou morais, por meio de ação judicial perante a Justiça do Trabalho. Fica a dica, companheiros! O Vale Transporte é um benefício que o empregador antecipa ao trabalhador. Ele serve para as despesas de deslocamento no trecho residência-trabalho e vice-versa. A empresa fornecerá Vale Transporte para os empregados recém-admitidos, a partir do primeiro dia da vigência do contrato de trabalho. Para ter direito ao Vale Transporte, o empregado deverá informar ao empregador por escrito seu endereço residencial e os meios de transporte adequados ao seu deslocamento. Esta informação deverá ser atualizada sempre que ocorrer alteração de domicílio, de local de trabalho ou dos meios de transporte utilizados. A utilização do Vale Transporte é exclusiva para deslocamento ao trabalho. É permitido ao empregador descontar o Vale Transporte sempre que o empregado faltar ao trabalho, mesmo na hipótese de falta justificada. A declaração falsa ou uso indevido do Vale Transporte constituem falta grave e podem ocasionar dispensa por justa causa. O Vale Transporte será custeado pelo empregado na parcela equivalente de até 6% de seu salário base mensal, independentemente dos dias de trabalho contidos no mês em questão. Fica a dica, companheiros!